Boa noite, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho mais uma vez realizar o Evangelho no Lar com vocês. Hoje nós estamos trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e Obtereis, dos itens 15 a 17. O item 15 é o finalzinho de uma parte que se chama Ação da Prece e Transmissão do Pensamento. É uma parte longa que vem do 9 até o 15. Tá? Mas eu só tô pegando o último parágrafo do item, desse item da ação da prece, o que é o item 15, e fazendo preces inteligíveis, que são os itens 16 e 17. Nós precisamos falar sobre a prece, porque precisamos compreender melhor por que a prece é tão importante e como que a prece pode ser útil para nós, tá bom? Vamos fazer então a nossa prece de abertura, cada um na sua melhor forma de se posicionar. Alguns podem escolher a penumbra, outros podem ficar na claridade, como nós estamos agora, como eu estou. Outros podem fechar os olhos, outros podem deixar abertos. O que importa é estar numa posição confortável para que o corpo físico não atrapalhe o pensamento, que é o que vem a ser o mais importante. E assim, nós nos preparamos para dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo Senhor ter nos criado e pela oportunidade da encarnação. Obrigado por todas as leis perfeitas que nos orientam, nos ensinam, nos direcionam e nos fazem receber estímulos positivos para continuar a nossa jornada até a evolução, a perfeição que é possível a nós que somos tua melhor obra. Muito obrigado aos bons espíritos que conosco estão neste momento, nos nossos lares, aos nossos lados, nos envolvendo com o seu carinho, com o seu amor. Muito obrigada por essa energia gostosa que nós estamos recebendo, pela proteção do ambiente astral e pela proteção do ambiente material em que estamos. Muito obrigado pelos espíritos que são trazidos a este ambiente também, muitas vezes das vizinhanças, adoecidos, necessitados, acompanhados dos seus próprios amigos espirituais e mentores, para que eles possam receber um pouco de orientação através da nossa palavra, da palavra que nós lemos, estudamos e procuramos interpretar e compreender para praticar. E assim, gratos por tudo, porque não importam os nossos problemas, nós temos muito mais o que agradecer. Nós dizemos mais uma vez: obrigado, Senhor, e permita-nos estudar e falar em teu nome. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Ai, ai, senti uma energia tão boa. Gente, vamos ler? Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 15, que fala no finalzinho de ação da prece. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Olha que importante isso, hein? Eu vou repetir. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar e nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo se prende às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa. Olha o quando, todos aqueles que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se todos gritassem em conjunto e em uníssono. Mas o que importa é estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3
unidas em comum aspiração, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força que a das outras 100. Gente, eu acho lindíssimo esse trecho e eu acho que daria para nós ficarmos nele, mas eu vou ler Preces Inteligíveis porque ele é um complemento até do que foi dito agora. Item 16 é um trecho de São Paulo na primeira epístola aos Coríntios e ele diz: se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro, ou seja, não haverá compreensão, um não entenderá a linguagem do outro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus, senão de coração, como um homem, entre aqueles que não entendem senão a sua própria língua, responderá amém ao final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. E a explicação dada pelos Espíritos e compilada por Kardec diz o seguinte, no item 17. A prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Para a imensa maioria das preces, numa língua incompreendida, não são senão conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia, e se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Repetem-na como uma simples fórmula que tem, mais ou menos, virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo por hábito, por isso creem-se quites quando disseram uma prece, um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. No final deste capítulo, termina-se, tem outras informações, né? E o capítulo 28, que nós já até chegamos a trabalhar um item ou dois numa oportunidade no outro evangelho, e até palestra já fiz sobre um item ou dois do capítulo 28, é a coletânea de preces espíritas. E a coletânea diz logo no comecinho do segundo parágrafo que os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. E também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem realmente ter orado se seus pensamentos não foram formulados. Por que eu falei agora esse último pedacinho, que é o começo do capítulo 28? Porque vocês podem dizer assim, ora, mas aqui está dizendo que a prece não tem nenhum valor se não for pelo pensamento, e aí existe um capítulo inteiro dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que está dando fórmulas, dando roteiros de preces, e aí a gente vai lá folheando e vê lá oração dominical, que é o Pai Nosso, e explicando, depois diz em seguida reuniões espíritas, que prece que a gente pode fazer numa reunião espírita, pelos médiuns, orações para si mesmo, daí vem aos anjos da guarda e aos espíritos protetores, para afastar os maus espíritos, para pedir corrigenda de um defeito, para pedir a força para resistir a uma tentação e assim por diante. Esse capítulo 28, todas as preces que são sugeridas, elas têm uma explicação antes. Por isso que os espíritos colocaram aqui no início do capítulo 28 que as fórmulas dadas são para dar um roteiro de pensamento. O que é que eu tenho que ver de importante ao observar esse assunto numa prece?
E para aqueles que acham que não falam bonito, que Deus não vai escutar, etc., como é o roteiro, mais ou menos, que ele dê um pouco de segurança, mas não é para ficar na dependência dessas palavras. Porque vejamos, vamos lá, voltando ao item 15. Ele fala que o poder da prece está no pensamento e não se prende a palavras, tá? Era o que eu estava falando agora sobre os modelos do capítulo 28. Não importa o lugar, não importa a hora, não importa o tempo que vai acontecer a oração, não importa nada disso. Nós aqui estamos num objetivo em comum, que é fazer as nossas preces num só pensamento, ou como ele diz aqui, em uníssono, como se fosse um som só, ecoando da nossa alma em conjunto através das palavras que um de nós fala, e no caso aqui sou eu. Eu fui falando e vocês vão pensando, vão mentalizando e vão repetindo de uma forma mental e afetiva, como a gente fala, né, pelo coração, as palavras que estão sendo ditas na prece. E ele diz que o que importa é o recolhimento, não é o recolhimento físico, porque existem pessoas que conseguem fazer o recolhimento mental, espiritual do seu coração no meio do barulho. Gente, você sabe que eu já até comentei isso pra vocês, eu costumo ser uma pessoa assim o mais transparente possível. A gente não fala tudo da vida da gente pros outros, porque até as pessoas vão deixar a gente doido, né? Mas eu sou o mais transparente que eu consigo ser. E eu sempre falo, meus lugares preferidos para orar. Eu adoro entrar no banho e enquanto a água está caindo, eu converso com Deus. Eu nem falo rezar ou orar ou vibrar, porque eu converso com Deus, converso com Jesus, converso com meu anjo da guarda. Quando eu tô no carro, às vezes eu tô assim, mais animada ou pensando em alguma notícia que eu preciso saber, me acompanhar, pensando em alguma coisa do trabalho, tudo bem. Mas às vezes eu tô tão tranquila, tão calma, eu começo a falar com Deus quando eu tô dirigindo no trânsito. Às vezes eu tô assim, pensando alguma coisa e eu tô lendo aqui, de repente eu começo dizendo, puxa vida, esse assunto podia fazer assim, aplicar na minha vida. A gente está orando, está vibrando, está rezando neste momento. Percebam que as religiões até trocam os nomes, né? O Espiritismo costuma falar vamos vibrar, a Igreja Católica fala rezar e os evangélicos, isso grosso modo, né? Tá meio misturado aí, mas os evangélicos costumam falar orar, né? Mas é tudo a mesma coisa. Então não importa aonde, você pode fazer essa comunicação, essa conversa com Deus no ponto de ônibus, no seu caminho para o trabalho, quando você vai almoçar um pouco antes, um pouco depois, durante. O pensamento é que importa. O pensamento é que importa. E aí ele fala uma coisa bastante interessante. Não tem nenhum valor maior pelo volume de pessoas a prece que se faz. Então, por exemplo, nós estamos aqui neste momento em 19 pessoas reunidas comigo. Somos 20 pessoas, isso conectadas, fora as que estão eventualmente acompanhando. Então nós temos lá 20 pessoas encarnadas, talvez 3, 4 vezes mais de espíritos nos acompanhando. E esse é um grupo de pessoas que está fazendo um estudo com preces. Se nós estivermos pensando assim, puxa vida, o jogo que teve hoje não foi o resultado que eu esperava, nossa, eu já tô preocupada com o trabalho de amanhã, não posso esquecer de dar comida pro cachorro, de botar a roupa para secar, porque senão de noite vai ficar cheirando na máquina, eu não vou acordar mais cedo, então eu tenho que botar o relógio para despertar. Eu estiver pensando em outras coisas, eu não estou orando com esse grupo de 20 encarnados e 60 desencarnados, vamos lá, hipoteticamente. Então não importa o volume de pessoas, mas quantas pessoas estão unidas em um só pensamento. Quando Jesus disse que estaria entre aqueles 2 ou 3 que se reunissem em seu nome, foi isso que ele quis dizer. A primeira coisa é
conectados realmente num pensamento superior, vibrando de forma superior e aí se conectando com ele, que traz uma energia especial, um conhecimento especial que nos fortalece. E mesmo eu falando, imaginem eu não ter ninguém aqui me acompanhando nesse momento, eu estou sozinha do lado de cá, mas do lado de lá da vida, do mundo espiritual, a gente nunca está sozinho, porque nós estamos emitindo ondas de pensamento e essas ondas estão conectando com ondas que se afinam, que se simpatizam, que se sintonizam, e aí a gente de verdade nunca está sozinho. Aí o texto fala, dá a entender uma coisa que eu tenho, confesso para vocês que como é que eu vou falar isso sem parecer uma crítica vazia? Veja, eu fui católica. Na igreja católica, nos evangélicos eu realmente não sei como é que é, mas na igreja católica é muito comum a prece em voz alta, tá? É uma forma ritualística do católico orar. Acabei de dizer aqui, acabei de falar que se tem 100 pessoas orando num só pensamento, ótimo. Se tá todo mundo pensando em alguma coisa, isso não tem tanto valor, vale mais aquele grupo de 2 ou 3 que pensa em sintonia comum naquele objetivo da prece. Então, não importa muito a quantidade de pessoas. Mas o hábito da oração em voz alta na igreja católica, por exemplo, é um hábito que faz bem para os católicos. Eles se sentem, como é que eu vou dizer, fortalecidos, conseguem focar um pouco mais o pensamento. Eu sei porque eu fui católica e eu curtia pra caramba orar em voz alta, cantar. Eu sempre fui muito religiosa, muito religiosa. Agora, uma coisa que eu não consigo entender, e essa é a observação que eu quero fazer, que eu não gostaria que parecesse crítica, não estou fazendo crítica aos católicos, eu estou fazendo crítica, mas é construtiva aos espíritas. Que nas casas espíritas, ultimamente, as pessoas ficam orando o Pai Nosso. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá aqui, primeira prece do capítulo 28, explicando cada frase do Pai Nosso, em voz alta. Mas eu orar em voz alta enquanto pessoa que lidera ou que coordena os estudos é uma coisa, mas não precisa todo mundo orar em voz alta. Nós não somos católicos. E nós somos pessoas que temos que exercitar a prece pelo pensamento, porque aqui na frente, item 17, está dizendo o seguinte: repetem-na como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. O exemplo, repetir 10 vezes a mesma... Um exemplo comum do católico, rezar o terço. Tem pessoas que oram o terço, rezam o terço, e não tem prece nascida do coração que substitui a fé e o amor que essa pessoa que reza o terço coloca naquelas palavras e naquele ritual das bolinhas. 10 Ave Marias, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Pai Nosso, até terminar lá o terço. Mas tem pessoas que oram o terço ou rezam o terço só automaticamente. Não sabem o que estão dizendo, não prestam atenção nas palavras. Vânia, isso não é uma crítica do espiritismo, é uma crítica construtiva da Vânia. Eu não oro Pai Nosso no Centro Espírita em voz alta, exceto se eu estiver coordenando o estudo e resolver falar o Pai Nosso. Normalmente eu não falo, porque quando eu não falo o Pai Nosso e eu faço uma prece como eu faço com vocês aqui neste momento, que eu fiz no começo, que farei no final, eu estou falando o que eu estou sentindo. E vocês estão focando nas minhas palavras. E ao prestar atenção nas minhas palavras, vocês sentem comigo. E aí nós falamos a mesma prece. Sentimos a mesma prece, vibramos a mesma prece. Agora, se alguém fala em voz alta e o outro repete: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, venha a nós... Gente, perfeito, errei. Por que eu errei?
Porque eu não estou focada nas palavras, porque eu estou prestando atenção no que eu tenho que falar para vocês, que eu não posso esquecer. Ótimo! É tão decorado, tão sem sentimento, tão sem emoção, tão desconectado de Deus, que a gente consegue falar todas as palavras iguais sem prestar a mínima atenção. Até, inclusive, o espírita muda, né? O final, como é que o pessoal fala? Pois vosso é o poder, o reino e a glória para todo sempre, mais ou menos isso, não é? Até isso se fala com perfeição. Eu quero saber o seguinte, quanto de amor tem nessas palavras? Quanto de reflexão tem nas palavras ditas? Quanto sentimento de pedido de forças de coragem, de posição de humildade, de reconhecimento da grandeza de Deus, da nossa fraqueza e da nossa necessidade nós temos na colocação destas palavras. Vocês podem reparar, dificilmente eu faço prece repetida. E eu até pego aqui, às vezes, né, o papelzinho das vibrações, porque eu não quero escolher nada, mas é um roteiro. E aí, no meu papel, eu tenho lá escrito, vibremos pela paz entre todos os homens. Mas eu marquei as palavras-chave, é paz. Então, eu vou falar a partir da palavra paz. Eu vou falar a partir da palavra desafeto e assim por diante. Por quê? Porque eu faço um exercício e é que isso que eu quero trazer para vocês, o exercício de nós colocarmos o amor que sentimos, a fé que sentimos, a vontade de aprender nas palavras que nós dizemos. Uma outra coisa que me passa pela cabeça no momento e quero que eu me atrapalhei na hora de rezar o Pai Nosso é o seguinte, eu recebo muitos pedidos de preces. E eu já pedi preces para muitas pessoas também. Prece para mãe. Vocês já pediram prece para mãe? Encarnada ou desencarnada? A gente pede, né? Mas a gente pede. Porque prece de mãe dizem que é infalível. Por que prece de mãe é infalível, gente? Porque mãe ama. E quando a mãe pede a Deus por nós, ela está pedindo com o amor que ela sente para que Deus, que é pai, atenda o pedido dela de proteção pelo seu filho. Agora, vamos falar da prece que, por exemplo, eu recebo. Quando alguém me pede prece, eu vou ser bem honesta, eu faço. Eu coloco o nome das vibrações no centro, quando faço as minhas orações, eu digo, Senhor, determinada pessoa pediu para eu orar para ela, eu peço por ela, etc. Mas, gente, é sentimento. Se eu não sei, vamos supor que um de vocês tenha dito assim, Vânia, por favor, eu tenho uma vizinha que chama Maria, que está precisando de preces. Eu não conheço vocês pessoalmente, não sei onde vocês moram, não tenho um relacionamento afetivo profundo, porque a gente se conhece virtualmente. Se não tenho nem com vocês, como é que eu vou ter com a Maria? Se eu sou uma pessoa for uma pessoa muito evoluída, eu vou dizer a Deus, e é o que eu procuro fazer, Senhor, tem uma filha tua necessitada, é a Maria, vizinha da fulana ou do fulano. O senhor sabe quem é fulano e fulano, pai? Porque o senhor vê no Facebook quando eu falo com essa pessoa. É assim que eu tento fazer a ponte vibratória. Porque, gente, espírito não é adivinho. Os espíritos muito evoluídos sabem de muito mais coisas do que nós. Os espíritos familiares sabem talvez pouca coisa mais do que nós sabemos. São bons, bem intencionados, mas respondem ao nosso mentor que é mais evoluído. Então não tem adivinhação no mundo dos espíritos, não existe milagre. Então precisa de ponte vibratória. Por que eu estou explicando isso? Para vocês não me pedirem mais prece? Não, gente, eu faço com prazer. Para dizer para vocês que a prece que Deus mais vai escutar é a daquela pessoa que precisa. Então, quando você está sofrendo e você diz assim, meu Deus, eu preciso muito de ajuda, eu queria tanto, vou pedir para a Vânia, vou pedir para o fulano, para o Beltrano orar por mim, vou pedir para minha mãe rezar por mim, pensa que o teu coração falando fala muito mais alto, porque ele está sentindo a necessidade. Então, não é que não é para pedir preces, mas
Peça até as suas preces se achar necessário, mas não esqueça de fazer as suas preces, de abrir o coração. Chora durante a prece, fala o que está sentindo. Eu lembro, eu tenho uma velha amiga e eu era muito jovem, eu ficava tão impressionada porque ela é mais velha que eu, acho que, sei lá, uns 20 anos talvez, e não, 20 anos não, menos, uns 15 anos, aí ela falava assim, hoje eu briguei com Deus, e eu ficava assim, meu Deus, como que ela brigou com Deus? Eu ficava tão impressionada, mas era uma pessoa que eu admirava e eu ficava tentando entender, o que ela fez de brigar com Deus? Ela disse assim, Deus, não estou entendendo o que você quer de mim. Eu não estou conseguindo lidar com essa prova. Eu estou com tal dificuldade, sou fraco. Eu não quero viver isso. Você pode fazer isso na sua prece, mas também lembra de ser humilde e dizer, mas Deus, se você acha que eu estou pronto, se foi isso que eu solicitei, se foi isso que eu construí, se é isso que vai me tornar uma pessoa melhor, me dê coragem para enfrentar, me dê coragem para viver a experiência. As preces muitas vezes não diminuem a dor, não desviam o caminho, não eliminam o problema, mas sempre são atendidas, e são atendidas da forma melhor, que é para nos dar força e coragem. Muitas vezes a gente acha, nossa, diminuiu o problema. Não foi o problema que diminuiu, a nossa força aumentou porque nós pedimos pela prece. Então, a última frase que fala no item 17 é: Deus lê no fundo dos corações e vê o pensamento e a sinceridade. É isso, gente, que nós precisamos fazer. Parar com tanto ritual, parar com tanta fórmula, parar com tanto, eu só vou rezar se tiver em silêncio absoluto, eu só vou rezar se eu fazer o evangelho no lar se tiver todo mundo junto. Eu só posso fazer evangelho acompanhada, porque como que eu vou ficar falando sozinha aqui, que vou me sentir ridículo? Não estamos sozinhos. E a gente coloca o coração de verdade nas palavras que a gente está dizendo. O dia que nós conseguirmos compreender a grandiosidade de Deus e de todos aqueles que no mundo espiritual trabalham em nome do Criador para nos empurrarem para frente, a gente vai entender que um simples obrigado é uma grande prece e um simples me ajude é uma enorme prece também. E vou falar para vocês uma história que quem convive comigo de perto conhece, porque eu sempre conto e eu conto com muita alegria isso que aconteceu comigo. Eu sou discípulo de Jesus pela Aliança Espírita Evangélica, porque eu fiz o curso de Espiritismo lá no ABC, em Santo André, e a sistemática da Aliança, que é muito forte lá no ABC, ali em São Paulo, na região de São Paulo, é um sistema assim que eles fazem o curso e depois eles vão te estimulando a passar em fases desse curso. E a última fase, quando termina o curso, eles chegam e fazem o que eles chamam de... gente, não me lembro a palavra, mas é como se fosse uma avaliação espiritual. Claro que isso tem a ver conosco. Nós, seres humanos encarnados, é que queremos ver assim. E eles fazem uma espécie de encontro em que a pessoa que fez o curso e quer fazer o exame espiritual para discípulo, chega lá e passa por uma entrevista perguntando se fez o curso, numa outra entrevista se tem estudado, se tem trabalhado no espiritismo, o que tem feito, e tá, até que chega numa comunicação mediúnica, onde tem um grupo de médiuns fazendo sustentação e um médium psicofônico. Quando eu estava indo para este momento, há uns 15 anos atrás mais ou menos, eu pensei no carro assim, eu estava no carro sozinha, conversando com Deus, pra vocês verem que é verdade que eu digo que eu converso com Deus no carro, hein? Estava lá conversando com Deus e diz assim, olha, Deus, de verdade, eu cansei de tropeçar, eu cansei de errar, eu quero muito ser discípulo, eu quero muito, não é pelo título, porque o título não vai servir para nada para mim, se eu não for aquilo que eu estou querendo ser, mas eu quero muito título porque eu vou me cobrar para fazer jus ao mérito, ter mérito de usar esse título de discípula de Jesus. E eu falava isso.
E, paralelamente, o que eu faço hoje no Facebook, na internet, de escrever para as pessoas, de responder perguntas, de dar orientações, eu faço há muito tempo. E eu, na época, há muitos anos, pelo e-mail ainda, gente, a pessoa escrevia para mim, nem me lembro por que escrevia, nem da onde que arranjava meu e-mail, só sei que a pessoa dizia assim, vamos supor, eu tenho o problema X é muito grave, o que você acha que eu faço? Eu não posso dar resposta, não sou psicóloga, não sou dona da vida da pessoa, não posso tomar uma decisão, mas aí eu fazia assim, o que eu digo para essa pessoa? Daí, contei duas coisas agora, fui para a reunião mediúnica. A médium diz assim para mim, gente, eu sempre fico emocionada, eu acho até que já contei isso para vocês aqui, mas eu vou repetir. Nós estamos muito felizes. Nós estamos muito felizes que você tenha finalmente decidido. E foram as palavras que eu usei no carro. Eu finalmente quero, eu finalmente decidi. E toda vez que você pede ajuda para escrever, nós ajudamos. E eu pensei, eu nunca tinha feito uma prece para escrever para ninguém. E aí caiu a minha ficha, que eu estou entregando assim, de mãos abertas para vocês. De que quando a gente quer fazer o que é certo, e a gente pensa, o que eu faço para fazer o que é certo? A gente está orando. Então esqueçam as fórmulas. Quer orar Pai Nosso? Orar terço se for católico? Fazer as coisas do jeito que a mãe ensinou? Ajoelhar, botar a mão? Tudo isso vocês podem fazer, mas é desnecessário. Se o seu pensamento não estiver falando as mesmas coisas que o teu coração. E o título Preces Inteligíveis inclusive esclarece por que razão que a igreja há bastante tempo já tirou as preces em latim. Que adianta repetir uma prece inteira em latim se eu não falo em latim? Meu coração não compreende as palavras que eu digo. Então não me vale de nada. Não me vale de nada. Então, gente, eu escolhi esse texto porque nós estamos precisando orar muito, muito, por nós e pelas nossas falhas para que a gente se transforme, mas pelo mundo à nossa volta, por este país que a gente vive, por esse momento político-social que a gente vive, no mundo. Nós precisamos orar para que a regeneração se concretize através da regeneração dos corações. E isso não é só orar, é trabalho, é atividade, mas não tem lugar melhor no mundo para obter forças para o trabalho de autotransformação e de transformação do mundo através do nosso exemplo do que a prece. É a prece da mãe, é a prece do pai, é a prece de um amigo, mas é a nossa prece, é a nossa oração do nosso coração, dizendo: ei, Deus, eu tô aqui, me escuta, porque o meu coração chora e eu preciso de você. E orar também para agradecer. E nesse momento eu agradeço. Eu agradeço pela presença de vocês. Eu agradeço pela oportunidade de falar mais uma vez em nome de Deus e de Jesus, reconhecendo a minha pequenez em falar tudo da forma mais correta, mas dando o meu melhor. Eu agradeço por nós estarmos pensando todos juntos pelo bem do mundo, pelo bem do país, pelo bem da natureza, pelo bem do próximo. Eu agradeço em nome de cada um de nós que estamos aqui num só pensamento ao Cristo que desceu à Terra para nos exemplificar, a Kardec e toda a equipe espiritual que trabalhou tanto para nos dar essas orientações, aos nossos mentores espirituais que nos empurram, fortalecem, nos ajudam e nos escutam e nos acalentam o coração. Ao Pai Maior, pelo dom da vida, pela criação, por tudo que fez, por tudo que a gente nem compreende, que é tão grandioso que Ele nos deu e nos rege através das leis perfeitas. Pela família, pelos que estão perto e pelos que estão longe, pelos problemas que nos educam e pelas pequenas alegrias que nos permitem acordar com ânimo de viver mais um dia. E que nós possamos não esquecer de aproveitar cada minuto, cada momento da nossa existência para ser mais e estar mais
perto de Deus através do sentimento, da palavra e da ação. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, que tenham uma noite iluminada, uma semana cheia de paz, de amor, de muita alegria. E muito, muito obrigada mais uma vez por compartilharem desses momentos comigo, das minhas emoções, dos meus